Pessoal do Constitucional 2, estou aqui de volta para continuar tratando do nosso grande assunto poder legislativo. Eu digo grande assunto pela sua importância e também pela quantidade de artigos na Constituição que foi destinado a esse tema. Logo, se tem muitos artigos tratando, temos muitas aulas falando sobre esse assunto. E exclusivamente na aula de hoje, iremos tratar o que está previsto no artigo 57 da Constituição Federal de 1988. Então, eu não sei se você já pegou a manha desse tipo de aula, mas seria super interessante que você paralisasse agora, apertasse o pause e fosse aonde? Fosse na sua Constituição realizar uma leitura completa do artigo 57. Isso facilitará e muito o seu estudo. Eu sempre gosto de mostrar a minha Constituição e mostro para vocês que o artigo 57 trata de quê? Das reuniões. E você pode perceber que ela está toda grifadinha, toda marcada em relação às reuniões. Para começar o nosso estudo, eu gostaria que você soubesse de uma coisa. Podemos dividir esse tema em 4 espécies. Estou falando de quê? Das sessões. Existe a sessão ordinária, existe a sessão extraordinária, existe a sessão preparatória e existe a sessão conjunta. Então, note que o tema reuniões do Poder Legislativo pode ser dividido em 4 espécies. Então, qual é o nosso objetivo? Tratar de uma a uma dessas espécies, para que você saiba exatamente a definição de cada uma das possíveis reuniões, que são chamadas pela Constituição de sessões. Então, teremos a sessão ordinária, a sessão extraordinária, a sessão preparatória e a sessão conjunta. Eu saio da frente do seu slide para que você possa tanto paralisar, anotar, mas no final das contas, agora é hora de você memorizar as 4 espécies previstas ali. E olha comigo, se estou falando do artigo 57 e existe uma seção que é ordinária, eu gostaria que você associasse a ideia de normalidade. Tudo que é ordinário é o tradicional, é o comum, é o que acontece na maioria das vezes. Então, a sessão ordinária é a sessão normal do Congresso Nacional, é a sessão normal da Câmara dos Deputados, é a sessão normal do Senado Federal. E essa sessão ordinária tem prazo para acontecer. Ela acontece de 2 de fevereiro até 17 de julho e depois de 1º de agosto até 22 de dezembro. Pessoal, parece bobo, mas isso aparece bastante em prova, perguntando sempre a mesma coisa. Qual é o prazo ou quais são as datas onde ocorrem as sessões ordinárias do Congresso Nacional? Então lembre sempre disso, o Congresso Nacional funciona normalmente de 2 de fevereiro até 17 de julho, de 1º de agosto até 22 de dezembro. Note comigo que você pode dividir em atuações do 1º semestre e atuações do 2º semestre. Entre o 1º semestre e o 2º semestre funciona mais ou menos como se fosse uma faculdade, pois existe um recesso parlamentar. Então, note comigo, a soma desses 2 períodos representa algo que você já estudou comigo, que é a chamada sessão legislativa. Sessão legislativa que se diferencia de legislatura. Então, se resta dúvida nessa terminologia, é hora de você novamente parar, voltar, fazer uma pesquisa, pois jamais poderá restar dúvida nesses conceitos. Então, vamos repetir. Sessão legislativa é o período que vai de 2 de fevereiro até 22 de dezembro. Então, um ano possui uma sessão legislativa. Compreendeu? Um mandato de deputado federal possui 4 sessões legislativas. A gente fala que a sessão legislativa tem duração de 1 ano, mas ela não coincide com o ano civil, pois ela tem início dia 2 de fevereiro e vai até 22
de dezembro. E o que eu estava te pedindo para diferenciar sessão legislativa, que é esse período anual, com legislatura. Legislatura é aquele período de quanto tempo? De 4 anos. Então, olha a pergunta que eu vou te fazer e fica fácil você memorizar com a sua resposta. Quantas legislaturas existem no mandato de um senador? Lembrando que o mandato do senador dura 8 anos. Quantas legislaturas temos ali? 2 legislaturas, pois cada legislatura tem o prazo de 4 anos. Voltando para você diferenciar, quantas sessões legislativas possui o mandato de um senador? Muito fácil. Cada sessão legislativa tem duração de 1 ano. Não coincide com o ano civil, porém, o senador terá 8 sessões legislativas durante o seu mandato. Então, é fundamental que você não faça confusão entre os termos. Uma coisa é a sessão legislativa, outra coisa é a legislatura. Note bem que a sessão ordinária, a sessão comum, a sessão normal acontece exatamente entre essa data. Para quem está duvidando, basta abrir o artigo 57 e o caput dirá assim: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então note que o caput é onde aparece a regra geral, faz a previsão do quê? Da sessão ordinária. E uma vez espancada, uma vez superada a confusão terminológica entre sessão legislativa e legislatura, estamos aptos a analisar uma outra forma de sessão, que é a sessão extraordinária. Então pensa comigo, sessão ordinária é a comum, a sessão extraordinária é aquela que não vai acontecer sempre. É aquela que vai acontecer de forma excepcional. Na hora que alguém fala, olha, aconteceu algo extraordinário na minha vida. É algo que não acontece todo dia. Se for algo que acontece todo dia, isso deixa de ser extraordinário. Isso deixa de ser um fato atípico e passa a ser o normal, o comum, o tradicional, o que nós chamamos no direito de algo ordinário. Então a sessão extraordinária é uma sessão diferente. E tem previsão? Tem. Artigo 57, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. E aí você tem que pensar quem pode convocar essa sessão extraordinária. Claro, se você fizer a abertura na sua Constituição, você vai conseguir identificar com clareza. E logo no primeiro inciso, nós temos que quem pode convocar isso é o presidente. Olha, o presidente do Senado Federal. Eu não disse aqui o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, muitas vezes os alunos me perguntam assim, uai, se é o presidente do Senado Federal que tem a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária, quer dizer que o presidente do Senado Federal é mais importante que o presidente da Câmara dos Deputados? Você já parou para fazer essa análise? E essa pergunta tem uma resposta muito simples. Não. O presidente do Senado Federal não é mais importante do que o presidente da Câmara dos Deputados e também não é menos importante. O que existe entre eles é uma divisão de tarefas. Cabe ao presidente do Senado fazer determinadas funções e cabe ao presidente da Câmara dos Deputados realizar outras funções diferentes. Tanto é que se você lembrar que quando ocorre o Instituto da Vacância, quando não temos presidente nem vice-presidente, quem assume imediatamente a presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados e não o presidente do Senado Federal. E tem uma situação que você precisa compreender desde já. Quem é o presidente do Senado Federal, imediatamente também será o presidente do Congresso Nacional. Então, olha só,
Quem é o presidente ou quem manda no Congresso Nacional? Quem está lá comandando isso? O presidente do Senado Federal. Então, quem é presidente do Senado Federal? Automaticamente também será o presidente do Congresso Nacional. Bom, e se eu te falei tudo isso, eu quero que você lembre o seguinte: uma das pessoas que podem convocar essa sessão extraordinária será o presidente do Senado Federal. Em quais hipóteses o presidente do Senado Federal poderá fazer isso? E é muito fácil. Basta a leitura do parágrafo 6º da Constituição para você perceber. Sempre que estivermos diante de uma decretação do estado de defesa, de uma intervenção federal ou do pedido de decretação do estado de sítio, teremos a possibilidade do presidente do Senado Federal convocar a sessão extraordinária, que seria uma sessão feita fora desse prazo, porque se fosse uma sessão dentro desse prazo, seria uma sessão ordinária. E eu deixei para cá para falar de mais uma possibilidade, que é quando é convocado essa sessão extraordinária para tomar o quê? O compromisso do presidente da República. Então, preste atenção. O presidente da República, quando eleito, ele tem que jurar a Constituição e prestar um compromisso que ele irá respeitar a Constituição. E isso é feito perante o Congresso Nacional. Só que a data prevista para que o presidente faça isso é lá no dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua eleição. Então, note o seguinte: janeiro não está dentro da sessão ordinária. Logo, temos que convocar uma sessão extraordinária, uma sessão fora do comum, para tomar o quê? O compromisso do presidente da República. E aqui é algo que eu sempre bato nessa tecla e sempre existe questionamento sobre isso. Não é tomar o juramento do presidente da República, e sim tomar o seu compromisso. Rafael, por que isso? Porque a Constituição Federal assim o determinou. Porque a Constituição Federal, no seu parágrafo 6º, assim o quis. Então, nós não podemos contrariar o texto previsto no parágrafo 6º do artigo 57, que o presidente toma o quê? Compromisso, e presta o seu compromisso perante o Congresso Nacional numa data diferente da prevista da sessão ordinária. Logo, estaremos diante de uma sessão extraordinária, uma sessão que não acontece todas as vezes. Olha só, o presidente da República também é uma das pessoas legitimadas para convocar uma sessão extraordinária. Então você vai lembrar assim comigo. Ó, quem pode convocar a sessão extraordinária? Primeiro, o presidente do Senado Federal e nas hipóteses que eu narrei para vocês. Depois, quem pode convocar uma sessão extraordinária? O presidente da República. E não basta o presidente da República ter vontade de realizar uma sessão extraordinária, porque a Constituição vai determinar quando o presidente da República pode convocar essa sessão extraordinária. E ele pode fazer isso diante de um fato que é urgente e de interesse público relevante. Note que quando algo é urgente e de interesse público relevante, não só o presidente da República poderá convocar essa sessão extraordinária, pois o presidente do Senado Federal também pode fazer. Então você vai lembrar, vai somar essa atribuição para o presidente do Senado Federal, e também o presidente da Câmara dos Deputados pode fazer esta convocação. Fora esta possibilidade, cada uma das casas, e eu estou falando tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, também poderá convocar sessão extraordinária, mas desde que a maioria, e note o que eu estou falando, desde que a maioria dos membros da sua casa o requisitem. Então pensa, tem que ser a maioria dos deputados pedindo
uma sessão extraordinária? Tem que ter a maioria dos senadores pedindo uma sessão extraordinária. Então, note como é complexo para ocorrer uma sessão extraordinária. Por isso, com esse nome, extraordinário, o que não acontece sempre. Para você recapitular comigo, você vai lembrar do seguinte: quem pode convocar a sessão extraordinária? Em regra, o presidente do Senado, nas hipóteses que eu narrei para vocês. Depois, o presidente da República, o presidente do Senado de novo, o presidente da Câmara dos Deputados, quando for urgente e de relevante interesse. Lembre disso, pois o outro legitimado para convocar a sessão extraordinária são os próprios deputados e os próprios senadores, mas desde que tenha o quê? A maioria dos deputados pedindo ou a maioria dos senadores pedindo. Diante de toda essa explicação, eu gostaria que ficasse claro para vocês que não é fácil convocar o Congresso Nacional para funcionar em seu período de férias. Então lembra sempre disso, não é fácil tirar os deputados e os senadores de suas férias. Marca sempre essa ideia na sua cabeça. Por isso, vamos dizer o seguinte, é complexo a realização de uma sessão extraordinária. Se você compreendeu as hipóteses onde pode ocorrer a sessão extraordinária, fica muito fácil analisar a ideia de uma sessão preparatória. Porque, olha o nome, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, vai tratar exclusivamente da sessão preparatória. E ela prepara o quê? A extraordinária ou a ordinária? Olha, a extraordinária é algo que acontece sem ninguém saber quando ela vai ocorrer. Então ela é extraordinário, não tem como ter previsão. Logo, não tem como ter uma preparação, mas para a sessão ordinária tem. Imagina o seguinte, acabaram as eleições, é o ano posterior às eleições. Nossa, muita coisa tem que ser organizada antes que a sessão ordinária comece seus trabalhos. Então, anterior à sessão ordinária, nós temos uma sessão preparatória. Essa sessão preparatória tem a finalidade do quê? De anteceder, de acontecer antes da sessão ordinária, para organizar todo o funcionamento do Congresso Nacional. Então, marque comigo, para que serve a sessão preparatória? Organizar o funcionamento do Congresso Nacional. Olha, marca, na verdade, a sessão preparatória o início, o começo do quê? Do ano do Poder Legislativo. Porque antes disso, não aconteceu nada. A partir da sessão preparatória é que se decide tudo que vai acontecer. Por exemplo, temos a posse dos membros de quem? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que vão compor o Congresso Nacional, e também temos a famosa composição das mesas. Mesa do Congresso Nacional e mesa do Senado Federal. É o que nós chamamos de eleições. Eleições da mesa do Congresso, eleições da mesa do Senado Federal. Alcolumbre, hoje, foi eleito para a mesa do Senado Federal. Rodrigo Maia foi eleito para a mesa da Câmara dos Deputados, pois um é o presidente do Senado Federal, outro é o presidente da Câmara dos Deputados. E a última coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que nessa eleição que ocorre na sessão preparatória, existe um verdadeiro mandato. E esse mandato dura por 2 anos. Então o Rodrigo Maia será presidente da Câmara dos Deputados por quanto tempo? Por 2 anos. O Alcolumbre será o presidente do Senado por quanto tempo? Por 2 anos. Esta é a previsão da Constituição Federal de 1988. E para terminar, para finalizar a nossa aula, temos que falar da última sessão ou da última espécie de reunião, que é a sessão conjunta. Note comigo, sessão conjunta é aquela que ocorre togetherzinho, juntinho, tanto a Câmara quanto o Senado. Por isso que falamos que o Congresso Nacional possui uma sessão conjunta. E tudo
que fala sobre sessão conjunta está no parágrafo 3º do artigo 57 da Constituição Federal. E eu sugiro a leitura para vocês. Mas espera aí, não vou te abandonar não. Quero que você preste atenção no seguinte. O artigo 3º do ADCT fala da sessão unicameral. E o que aparece demais? Aparece demais o questionamento. Qual é a diferença da sessão unicameral para a sessão conjunta? Então, note o seguinte, a sessão unicameral, prevista no artigo 3º do ADCT, a doutrina diz que é um artigo de eficácia exaurida. O que é alguém que está exaurido, que está cansado, que gastou todas as energias que tinha? Então, peraí, algo exaurido é o que não produz mais efeito. Por quê? O artigo 3º fala da possibilidade da revisão constitucional, que estava prevista para acontecer 5 anos depois da edição da Constituição de 1988. E esse prazo já passou e não é possível realizar novamente uma revisão constitucional nos moldes previstos do artigo 3º do ADCT. E como seria, ou como funcionou essa revisão constitucional? Através de uma sessão unicameral. Era uma sessão onde você somava os deputados e os senadores, e cada deputado e cada senador contava com um único voto. E para mudar a Constituição, não era aquele procedimento complexo previsto no artigo 60, onde tinha que ter aprovação 2 vezes em cada uma das casas, por um quórum elevado. Aqui não, bastava a maioria dessa sessão unicameral. Cada deputado, cada senador na sessão unicameral conta como um único voto. Então note como era fácil ou como foi fácil alterar a Constituição durante esse período chamado de revisão constitucional. Agora, vamos começar a entender. Diferente dessa sessão unicameral, a sessão conjunta, está todo mundo no mesmo lugar, mas a apuração, ou seja, a contagem dos votos, ocorre de maneira apartada. Você tem a contagem dos votos que ocorre na Câmara dos Deputados, e você tem a contagem dos votos que ocorre no Senado Federal. Então lembre-se sempre disso, a sessão é junta, mas a soma dos votos, a deliberação é separada. Então existe uma análise dos votos da Câmara dos Deputados, existe uma análise do voto do quê? Do Senado Federal. Então lembre-se sempre disso. E para finalizar, a última coisa que você precisa saber na aula de hoje, e assim que eu te falar isso, eu mostro a estrutura de gravação dessa aula, uma super estrutura onde você vai ver um banquinho, uma mesinha e tudo mais, e um pedaço de madeira cortado, e eu te mostro isso assim que acabar essa aula, mas você precisa memorizar o quê? As hipóteses. Quando que vão acontecer, quando que irá acontecer a chamada sessão conjunta. Porém, eu quero que você anote. Primeira hipótese de acontecimento da sessão conjunta. Olha, na inauguração da sessão legislativa. Então, quando que ocorre uma sessão conjunta do Congresso Nacional, onde se vai estar no mesmo lugar a Câmara e o Senado, os deputados e os senadores? Muito fácil. A primeira hipótese de realização de uma sessão conjunta é quando estamos diante da inauguração da sessão legislativa. E pensa bem, a segunda hipótese é muito tranquila de ser lembrada. Regimento interno é o que controla, é o que diz como deve funcionar. Se eu vou montar um regimento interno do Congresso Nacional, ele não pode acontecer na Câmara e nem no Senado. Ele tem que acontecer num lugar que é de quem? Dos dois, pois está regulamentando tanto a Câmara e o Senado ao mesmo tempo, pois é o regimento interno do Congresso Nacional. Então você vai anotar no seu caderno que a segunda hipótese de realização da sessão conjunta é quando estamos diante da elaboração do regimento interno do Congresso Nacional. Então, olha só, muito legal de lembrar, quando estamos elaborando o regimento interno do Congresso Nacional, estamos diante de uma sessão conjunta. E depois?
Qual que é a terceira hipótese da sessão conjunta? Lembra que eu já te falei? Existe uma sessão extraordinária que ocorre para receber o compromisso do presidente da República. Para receber o compromisso do presidente da República, estará junto a Câmara e o Senado. Então, você tem o Congresso Nacional recebendo o compromisso do presidente. Então, você anota no seu caderno que a terceira hipótese de realização da sessão conjunta ocorre quando? Quando estivermos diante de uma sessão extraordinária para o recebimento do compromisso do presidente da República. E, por fim, a quarta hipótese de realização da sessão conjunta é quando acontece um veto do presidente da República. Então, a produção do Congresso Nacional foi vetada pelo presidente da República e isso volta para a análise dos congressistas. E essa análise do veto do presidente da República ocorre diante uma sessão conjunta. Desta forma, nós temos as 4 hipóteses de realização desta sessão conjunta. E para acabar a aula, sendo que nós acabamos a análise da reunião do Poder Legislativo, eu vou te mostrar a mega estrutura que tenho montado para gravar as suas aulas. Então acompanha aqui comigo, ó. Dá uma olhada. Tenho aqui uma TV, onde estou passando os slides. Tenho uma escada, onde eu coloco a iluminação. Transformei a sala num local onde tem um pedestal com a minha Constituição. Tenho aqui o meu banquinho com uma mega estrutura. Tenho uma outra luz com fios passados por todos os lugares. E desta forma eu encerro a nossa gravação mostrando a pequena estrutura de realização desses vídeos para vocês. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima aula, onde trataremos de um assunto fundamental do Poder Legislativo, que envolve imunidade do Poder Legislativo. Até mais!